Voltamos, povo de Deus, para o tópico 3 da nossa revista, aleluia, glória a Deus, sobre o Espírito Santo. Tópico 3 com o tema o Espírito Santo prometido por Deus. Para quem já assistiu os outros vídeos, né, que eu fiz em 3 etapas, o primeiro vai falar da promessa do Espírito Santo, a segunda, a promessa se cumpre, e o terceiro, o Espírito Santo prometido por Deus. Veremos uma revista, um tópico 2 da lição, recheada de ensinamento sobre o avivamento, que vai nos falar que não só foi em Atos 2, não só foi lá com os apóstolos, e sim com os nossos dias cotidianos. Glória a Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta em que outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, em Atos 8, 10, 19, bem como ao longo da história da igreja até nos nossos dias, dizendo, fazendo, acontecendo as adorações no serviço no reino de Deus. O agir de Deus está sempre acontecendo em um coração que deseja, que anseia habitar. Um coração na qual está completo e cheio de paz, sem maldade. Um coração frutífero para a palavra do Senhor. É aí que o Espírito Santo quer e pode habitar. 3.1. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierrez Siqueira, em sua obra, afirma: o Espírito e a Palavra. Afirmou: a crença no batismo do Espírito Santo como um dom distinto da convenção e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo, não existe pentecostalismo nem como espiritualidade, nem como teologia, né? Que a teologia é o estudo da Bíblia. Bem sabemos que o pentecostalismo só aconteceu onde houve a ação do Espírito Santo em junção com a palavra. Quem era a palavra? O Verbo. O Verbo era Jesus. Ou seja, os dois estão conectados a adorar ao Pai. Ou seja, só acontece o pentecostalismo se estiver baseado na palavra e baseado em Espírito. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo para nós, pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Por isso, me parece justo dizer, com base nos Escritos, deixado nas Escrituras, podemos contestar que a obra do Espírito Santo é percebível nos tempos antigos em vários textos expostos no Antigo Testamento. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo foi explícita. Sem falar que quando Paulo vai nos mencionar, aleluia, lá em Coríntios, vai nos falar que o Espírito Santo, quando foi entrar nos corações dos corintianos, uns falavam em língua, outros profetizavam, outros eram curados, recebia dons de cura, outro interpretava a língua, e Paulo disse: eu falo mais língua do que vós, ou seja, o Espírito Santo habitava constantemente na vida de Paulo. E não estou dizendo que não habitava nos demais, mas só habitava na qual estava conectado 24 horas. Temos que estar conectado 24 horas com Deus, porque Deus não dorme. Mas será que quando você vai dormir, você pede a Deus? Você fala com Deus? Você acorda, você fala com Deus? Pedindo a proteção dEle, pedindo a ajuda dEle?
É isso. São uma das brechas que nós temos que fechar, pedindo, conversando com Deus, para que nós venhamos estar constantemente ligado com o Pai. Embora que muitas pessoas podem até dizer: eu só sou cheio no Espírito Santo quando eu estou na igreja. Não. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo aonde a gente formos. A palavra do Senhor vai nos falar que muitos foram cheios do Espírito Santo não apenas dentro da congregação. Vai nos falar lá em Moisés, que quando Moisés estava cansado e sobrecarregado com o peso dos judeus nas costas, dos hebreus nas costas, ele disse: Senhor, reparta com os outros homens esse peso, o peso da glória de Deus. Então Moisés separou 70 nomes capacitados que estavam ali servindo fielmente. Homens na qual Moisés sabia que não era qualquer um, era homens santificados na palavra, homens em comunhão com Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar que dentro da congregação só tinha 68 pessoas. E aí? Tá explicado. As outras 2 pessoas estavam fora da congregação, estavam do lado de fora do arraial. Mas quando Deus derramou o Espírito dele, pegou quem estava dentro da congregação e quem estava fora da congregação. Por algum motivo, aqueles 2 homens estavam lá fora. Possivelmente estavam fazendo uma escolta, possivelmente foi espiar alguma terra, possivelmente foi fazer algumas necessidades. Estava fora do arraial. É aí que eu entro na minha palavra que eu acabei de falar. Não é só na igreja que temos que estar cheio do Espírito Santo. É aonde a gente formos. No trabalho, na escola, no supermercado, na igreja, numa faculdade, ou seja, numa praça, na rua, que você venha mostrar para as nuvens de testemunha que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheio do Espírito Santo de Deus. 3.2. A promessa se cumpriu no Pentecostes. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Como eu falei, o Espírito Santo outrora vinha na vida de cada pessoa com uma forma de conta-gotas. Por quê? Porque era no primeiro agir. Porque só habitava, Deus vinha à terra de forma soberana. Era a primeira vinda de Deus, de forma soberana, ou seja, no Antigo Testamento todo, o Espírito Santo só ia no ser humano, fazia o agir e voltava. Foi aí que entrou em cena Jesus. Jesus disse: Senhor, deixe eu ir. Me permita fazer parte também da humanidade, porque o Senhor só foi de forma do Criador. O Senhor foi na sua glória, o Senhor foi na sua magnificência. Não foi de uma forma para entender, de uma forma para saber como lidar com as pessoas. É aí que veio Jesus, sofreu, foi humilhado, cuspido, traído, sentiu na pele, sentiu fome, sentiu sede. E quando Jesus completa os 33 anos e meio, sua missão se encerra, ele volta para o Pai e diz: poxa, eu sofri, eu padeci, criei uma igreja, criei discípulo, irei deixar abandonado? Não. Irei pedir ao Pai que os envie.
o Espírito Santo, para que também o Espírito Santo faça parte desta humanidade. Glória a Deus. E o Espírito Santo é tão importante, se você for parar para meditar, qualquer coisa de errado que nós fizermos, o Espírito Santo fica triste. Por quê? Porque ele é puro. E aonde tem a pureza, a impureza não habita. Glória a Deus. É a mesma coisa que você pegar um copo de água cristalina e pegar uma gota de água preta ou água barrenta, de um amarelo ou de um rio barrento, e pingar. Aquela água cristalina jamais vai voltar a ser cristalina, porque foi manchada. É isso que o Espírito Santo é, puro. Ele transpira santidade. E que eu e você venhamos cada dia mais se purificar para que nós venhamos habitar, ter a habitação constante e integral e imutável do Espírito Santo de Deus. Como nos mostra a Bíblia, na primeira aparição visível da igreja, vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras, que está lá em Atos 2. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão, ao ver que os cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe outorgava. Naquele ambiente cumpriu-se a promessa de Deus. No capítulo 2, observamos que o apóstolo Pedro, por tudo que aconteceu no dia do Pentecoste, remeteu suas palavras à profecia de Joel, para proclamar que a extraordinária experiência era o cumprimento do que foram predito do Antigo Testamento, Joel 2,28, na qual Joel disse que ia descer, que nos últimos dias derramaria Deus o Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Se cumpriu nos dias do Pentecostes. E Deus quer que se cumpra na sua vida. E o que eu acho interessante é que Deus quer habitar constantemente em teu ser. Deus, Ele não quer simplesmente atuar, entrar dentro de você, você faz uma caridade, você faz isso, você faz aquilo de bom, e sair. Não, o Espírito Santo quer habitar para que você seja, aleluia, glória a Deus, frutífero, que você venha dar frutos. E quando o Espírito Santo, glória a Deus, o Espírito Santo está na vida do ser humano, ele produz 100 por 1. Foi isso que Jesus disse. Produz 100 por 1. Ou seja, o Espírito Santo só tem para nós bênção. Embora que nós, carnais, praticamos o erro, muitas das vezes, pela limitação humana na natureza de Adão, na carne, cometemos erros, falhas, magoando o Espírito Santo, mas ele só tem o que é bom para nós. Se você for parar para testar, fazer uma prova de fé, você vai ver isso. Pare aí para meditar se algum dia, quando você se sentiu triste, o Espírito Santo não estava do seu lado, lhe confortando. Quando você começou a chorar, o Espírito Santo não lhe acalmou? Porque o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Espírito Santo é a luz do nosso dia. É a luz que ilumina nas trevas. Quando o choro vem, o Espírito Santo vem com um sorriso. E muitas das vezes, quando nós estamos tristes,
O Espírito Santo, muitas das vezes, está difícil de ter um acesso na nossa vida. O Espírito Santo manda sempre, pode parar para reparar. Sempre vai ter uma criança passando perto de você, ou seu família, ou da sua família, ou um vizinho, ou na rua. Sempre você vai ver uma criança sorrindo e brincando. E se você estiver triste dentro de você, se você estiver em um momento difícil, quando você olhar para aquela criança inocente, você vai sorrir? Porventura você não já sorriu? Eu já sorri várias vezes. E aquela tristeza se esvaiu. Esse é um dos métodos do Espírito Santo. Embora que quando nós estamos cabisbaixo, deprimente, o Espírito Santo sempre vai ter outras estratégias para entrar dentro de nós, para nos alegrarmos. Glória a Deus. 3.3, vamos embora. A promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva, lá em Atos 2, não. Ela é até os dias de hoje e sempre será em nossos dias, as nossas gerações. A respeito deste pensamento, o Ministério de Madureira, entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas, Glória a Deus. Conclusão. Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é a promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias. E, para encerrar, que você venha sempre colocar no seu coração um propósito. O propósito que Daniel colocou no coração dele em outrora, em não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que eles bebiam. Portanto, aleluia, glória a Deus, ele se separou e pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar, para não dar para ele o manjar, e sim só aquela comida. O que eu aprendo com Daniel aqui é que, embora que o mundo nos traga felicidades, prazeres, mas que você venha colocar sempre dentro de você que o Espírito Santo pode não lhe trazer apenas aquele prazer momentâneo, mas sim um prazer na qual é incalculável, é inconfundível, o que está guardada, na qual foi falada lá em 2 de Pedro 2,4. Há uma herança incorruptível, incontaminável, na qual não se pode manchar nem murchar. Está guardada nos céus para vós. E que Deus continue lhe abençoando, e que quem não foi inscrito, que se inscreva, que comente, que curta, que compartilhe com os amigos, com os irmãos e com os familiares, que você venha ativar aí o sininho para receber as mensagens na qual eu publicar, você venha ser notificado assim que eu postar. Que Deus continue lhe abençoando e que você venha aprender desse tópico 2, que a promessa de Deus sobre o Espírito Santo foi prometida 550 anos antes, e que quando se cumpriu no Atos 2, 2000 anos atrás, ela ainda pode se cumprir nos dias de hoje para a sua vida. E que Deus continue lhe abençoando. Amém?